Dia. Hoje é dia 14 de agosto de 2026. É uma quinta-feira. Estou aqui em Itapema, Santa Catarina. São 15 graus e nós aqui estamos firmes para a leitura da Bíblia capa a capa. Uma jornada que já são 166 dias, né? Olha que bênção. Eu já agradeço aí a Deus, agradeço aí a vocês que vão estar assistindo, a vocês que assistirão. E hoje a nossa leitura está em 2 Reis 17, 18, Gálatas 4, Salmos 16 e Provérbios 13. Então, vamos fechar os nossos olhos e eu vou fazer aqui uma oração. Senhor, clamo a Ti pelo sangue poderoso de Jesus. Agradeço já por esse dia maravilhoso que vai raiar. Agradeço pela minha vida, vida da minha esposa, a vida dos meus entes queridos. Agradeço pela vida das pessoas que estão assistindo e assistirão. Que o Senhor possa nos dar nesse momento entendimento à leitura da Tua palavra e discernimento para que a gente alcance a sabedoria. Eu oro assim, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, né? Então, nós começamos a fazer a leitura, 2 Reis 17, versículo 1, o reinado de Oséias de Israel. No ano 12 do reinado de Acaz de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, porém, não tanto quanto os reis que governam Israel antes dele. O rei Salmaneser da Síria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda e parou de pagar o imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. Então Salmaneser invadiu Israel, cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e outros nas cidades da Média. Na cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, de seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram a coluna de Deus Baal e postes a Deus Azerá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado na terra prometida. Eles provocaram a ira dos Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandone os seus maus caminhos, obedeçam os meus mandamentos. Quem estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei
a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte, que não quiserem obedecer, foram teimosos com os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. E eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo à ordem que o Senhor tinha dado para que não os imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Azerá, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos, consultaram médiuns e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas o mesmo povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer o terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, onde eles moram até hoje. 2 Reis 17, versículo 24. Os assírios vão morar em Israel. O rei da Síria trouxe gente das cidades da Babilônia, Cutá, Iva, Amate e Servarvaim, e fez morar nas cidades de Samaria. Em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros, esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar nas cidades de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra, e por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mande de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros, faça com que eles voltem e fiquem morando lá, para ensinar o povo a lei de Deus daquela terra. Então um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar o Deus, o Senhor. Mas o povo ficou morando no território de Samaria, continuou a fazer os seus próprios ídolos e colocou nos santuários que os samaritanos haviam deconstruído. Cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo de Babilônia fez imagens dos deuses Sucote e Benote, o povo de Cutá, imagens de Nergal, o povo de Amate, a imagem de Acima, o povo de Iva, imagens de Nibás e Tartaque, o povo de Servaim queimava os seus filhos em sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifício por eles naqueles lugares.
E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, de acordo com os costumes do país de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com os seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, que tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adore outros deuses, não se ajoelhem diante deles e não os sirvam e nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, e que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que eu escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes, e assim eles adoravam o Deus. Assim eles adoravam o Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. Até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Segundo Reis 18, versículo 1, o reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas dos deuses Baal, derrubou os postes da deusa Zerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito, que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região do seu redor. O quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Síria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para a sua terra. Mandou que alguns deles fossem para morar na rua de Alá, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. Versículo 13, 2 Reis, capítulo 18. Os assírios ameaçam Jerusalém. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país e eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e o tesouro do palácio. E ele também arrancou ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido as batentes, e mandou tudo para Senaqueribe.
Mas o rei da Síria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Era Eliaquim, filho de Ilquias, que era encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ela vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso vai me dizer que confia no Senhor, o seu Deus? E não foram os santuários, os altares do Senhor que Ezequias construiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente o altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado, e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer das suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixe que eles os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não dê atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras, figo das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações salvaram o rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Servaim, Alena e Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do seu poder, do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram, o nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado de acordo com a ordem do rei Ezequias, e eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Amém? Então aqui nós finalizamos a leitura do 2 Reis, capítulo 17 e 18, está no Velho Testamento, e nós vamos então para os livros de Zacarias, nós vamos para o livro de Gálatas 4,
Está no Novo Testamento, versículo 1. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho no nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, bom dia, filha. Já que são filhos e que Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos, né? Estou lendo aqui Gálatas 4, no Velho Testamento, versículo 8, a preocupação de Paulo pelos Gálatas. No passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, o melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembraram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho. Foi porque eu estava doente, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre, não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Gálatas 4, versículo 21. Agar e Sara, vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo das 2 mulheres que representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é símbolo de Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos
do que a que moram com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus, e a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas fizeram? Elas dizem: mande-os embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Amém? Aqui finalizamos a leitura do livro de Gálatas 4 e nós vamos para o livro de Salmos, o capítulo 16. Hino de Davi. Deus está sempre comigo. Versículo 1. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor Deus está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre. Eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça no mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém? Aqui então Deus está sempre comigo. Foi lido aqui Salmos 16, escrito pelo rei Davi. E nós vamos então para Provérbios de número 13. Hoje é dia 13. E nós vamos ler então o capítulo 13 de Provérbios, que tem 25 versículos. Estamos na segunda coletânea, que vai do capítulo 11 ao capítulo 24. Drivers, os ditados dos sábios, né? Os drivers dos sábios. E aqui nós vamos ver então aquelas 3 tipos de pessoas que têm dentro do livro de Provérbios: os sábios, os tolos e os preguiçosos. Versículo 1. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Aqui já é o tolo. Os bons serão recompensados pelo que dizem, os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas, e é mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá.
mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua própria ignorância. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Amém? Aqui nós fizemos a leitura de 25 versículos do capítulo 13 de Provérbios. E o versículo que eu marquei foi o de número 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Amém? Vamos então vamos entregar aqui a nossa leitura, fazendo uma oração. Peço para que, se for possível, fechar os olhos, né? E em respeito a Deus, né? A Jesus Cristo, o Filho dele, e ao Pai, né? A Te rendo graças, Senhor, porque o Senhor tem sido bom todos os dias. É uma maravilha estar contigo, Senhor. É uma experiência incrível. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. E agradeço já por esse período da leitura aqui, do número 166 dias, lendo a leitura da Bíblia capa a capa. Obrigado pela leitura de hoje, pelo ensinamento de hoje, Senhor. Obrigado pelo versículo que ficou ali em Provérbios 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Nós estamos seguindo a Ti, Senhor, ouvindo as Suas palavras. O Senhor tem transbordado em nossos corações e nós temos também sido transformados. Fica conosco, Senhor. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Então, até amanhã e uma excelente quinta-feira. A live está ficando gravada. Que Deus abençoe.